Se o cantor calar a boca, o mundo fica em silêncio. E dessa hora em diante não vai ter mais ninguém pra falar por você, pois o cantor só existe quando ele canta bem alto as coisas todas que você tem guardadas dentro de você e não consegue dizer. Eu tô aqui com duas pessoas que eu amo muito, que são grandes transgressores, que são pais de tudo isso que tá aí hoje, das pessoas que fazem as coisas incríveis, que quebram tudo. A gente deve muito a Caetano Veloso e a Edistar, que tiveram coragem naquele tempo ainda, nos anos 60, entendeu? Que era muito mais careta ainda do que é hoje, de dar, de arrombar a porta com o pé, entendeu? Então eu tô muito feliz. Então hoje aqui no nosso MPB com tudo dentro, nós temos o prazer de ter... Que nome de programa é esse? O nome do programa. Oh, gente! Edir, quando você viu nós, por exemplo, você imaginava o que ia dar Gaetano e toda aquela turma? Porque eu não sei, eles se pensavam em se projetar. Eu jamais imaginava. Era um grupo de músicos da Bahia que faziam um show que era maravilhoso. Era gente da Bahia fazendo show para baiano. Era fantástico isso, num teatro recém-inaugurado, que era o Teatro Vila Velha, ainda era Teatros Novos, né? Teatro Vila Velha, né? E eu empolgadíssimo que eu fazia shows de folclore na na Galeria Basarte. Na Bazar. E eu doido pra entrar lá, e eles iam pra lá de tarde, de dia, ficavam conversando, sei o que, e eu de noite, dia que tinha um shows, que era final de semana, eu ia pra lá enlouquecido, porque era um grupinho fechado que não deixava ninguém entrar. O Luiz, o João Augusto não deixava ninguém entrar. No Teatros Novos e tal. João Augusto então, era mais. Eles eram assim, era ele, Fernando Lona, Pete, né? Pete, Gil, você, Alcivando Luz, Perna Trio, Perna Frost, né? E aí era assim, mas ninguém pensava assim, não sei eles, mas jamais imaginei uma coisa assim, de Santa Amaro para o mundo, jamais. Era coisa de Salvador mesmo. Agora, você acha que pelo fato de vocês serem baianos, porque você, aquela turma toda dos Doces Bárbaros, depois teve um monte de outros maravilhosos que desbundaram e fizeram uma coisa de transgressão muito forte. Você acha que a Bahia tinha alguma coisa ali? Eu acho que tem um pouco. A Bahia tem esse atrevimento. Tem um certo atrevimento. E essa coisa assim de quebrar, isso é mais baiano mesmo, aberto, né? E também muito exibido, né, baiano. Mas você vai fazer o que lá em Santo Amaro? Eu trabalhava em Campo de Dom João, eu sou formado em especialista em petróleo. Eu trabalhava na Petrobras. Então, no final de semana, eu peguei o vapor, que era o barco, o vapor, e fui passar o final de semana em Santo Amaro, para conhecer Santo Amaro, que era assim, era perto, 2 horas, assim. E aí fui passar a tarde lá. Que maravilha. E foi assim que eu conheci Caetano. 1959, olha que loucura. Depois fomos pra praça, sentamos no banco da praça, ficamos conversando. E aí depois voltei na outra festa. Depois tem uma coisa que eu me lembro muito, em 65. Aí já foi. 65, uma festa na casa de Jurema Pena. Na casa de Jurema. E as pessoas assim, você do lado de fora, assim, Que a casa era praticamente na Praça Castro Alves. Praça Castro Alves, lá em cima, foi uma macarronada, e as pessoas, canta Cocorocó! Então você dizia Cocorocó, vai cantar Cocorocó. E aquela casa lotada de gente, a casa de Jurema, né? Apareceu a Luana, você lembra? Que fazia parte. Chamava-se ainda Simone Raimunda, né? Linda. Ela né? quis mudar o nome dela, porque o nome dela é Raimunda Nonata do Sacramento. Simone e ela mudou pra Simone. Mas o pessoal chamava Simone Raimunda, não tinha. Simone Raimunda. Mas quando ela virou modelo, aí virou Luana. Mora até hoje em Paris, né?
tem um filho lindo. Né? Ela era linda, cara. Mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo cocorocou. Eu fui uma pessoa solta, isso eu acredito. Depois de tantos anos de timidez, vamos dizer, que parece que não, de timidez e de complexo de culpa, porque eu tinha um complexo, porque eu não conhecia nenhum gay outro. Pra mim, eu era o único. Então eu achava que ele era um castigo de Deus, uma coisa assim, não conhecia Mas outro. quando eu te conheci em Santo Amaro, você não achava mais isso assim? Não, aí eu já tinha ficado em cima do espelho e contado 38,5. Então... O que seremos, o que fomos e o que somos? O que seremos, o que fomos, o que somos? Agora, olha só, Caetano, você que acompanhou e foi um dos pioneiros dessa coisa da transgressão também de sexo a seu jeito, né? Que você já me contou também que teve a história do show da Ródia, que você vestiu cor de rosa né, daqui até o pé, e tantas mil outras coisas, né? Que naquela época você me disse no meu programa que homem só de smoking, né? Na televisão, né? na TV Record, na televisão naquela época, todos os cantores cantavam de smoking, gravata borboleta. Todo mundo tinha que cantar assim. Aí você apareceu... A gente que quebrou. Eu e Gil, foi no Alegria, Alegria e Domingo no Parque. Agora, fora do Brasil já havia outras coisas. Aqui é que não, né? Claro. Não, aqui havia outras coisas. Havia Jovem Guarda, havia... Mas era uma estilização. O Raul Seixas é da mesma geração, da mesma idade minha e de Gil. E atuava na Bahia no mundo do rock. Fazia shows no Cine Roma, na Cidade Baixa. Mas eu digo assim, o pessoal ainda era mais careta para se vestir na frente da TV. Muito, né? muito. Na TV era bem... Tudo tinha que ser assim, muito careta. A gente quebrou esse negócio. E assim, foi uma surpresa quando você apareceu com aquela roupa. Gola rolê. E era laranja, cor de laranja. Só que era em preto e branco, ninguém via mas em era casa. Laranja. E era do Guilherme Araújo aqui. Ele me emprestou, me vestiu. O paletó era do Guilherme. Ele era magro, quadriculado, tudo, e o gola rolê. E depois de você cantar, alguém chegou, mas Caetano, essa roupa pra televisão? Não, muita gente reclamou muito. Vaiaram na hora que eu entrei. Mesmo? Na hora que os meninos dos Beat Boys entraram, vaiaram. E quando eu entrei, já estavam vaiando, eu entrei antes de ser anunciado. Meio para brigar com a plateia, mas aí os meninos entraram com a introdução, o pessoal ficou olhando, era Alegria, Alegria, terminou a canção vencendo o público, assim, ganhando o público. Você escolheu para cantar com o Ney o Peba na Pimenta, que é uma música que a Marinês lançou do João do Vale, uma música de duplo sentido que inclusive o Gilberto Gil falou que foi a primeira música de sacanagem que ele ouviu na vida. Penta foi logo dizendo: se arder, não quero não. Seu Malaquia então lhe disse: pode comer sem susto, pimentão não arde não. Penta começou a comer, a pimenta era da braba, danou-se a arder. Ela chorava, se maldizia, se eu soubesse desse pebe eu não comia. Ela chorava, se maldizia, se eu soubesse desse pebe eu não comia. Ai, 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 seu Malaquia. Ai, você diz que não ardia. Ai, ai, tá ardendo pra danar. Ai, mas tá me dando uma agonia. Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá. Por que você escolheu essa música? Olha, a minha fadinha, porque tem uma fadinha, sabe, que fica me dando uma safadinha, fica me dando uns toques. Eu devia fazer isso, faça isso, né? Aí fazer uma música de sacanagem, porque o disco não fica sério, porque eu não queria mesmo fazer um disco sério, e nem queria fazer um disco de rock. O disco é muito eclético, tem um tango,
que o Zé Cabaleiro fez. Tem rock, inclusive tem um que eu fiz. Tem muita coisa. E eu queria botar uma música também, uma música de sacanagem. Uma música bem jocosa, bem. E depois de toda a putaria que está se ouvindo na música popular brasileira, né? Que Meu Pau Te Ama e outras coisas mais, né? Então, eu acho que podia botar uma música de sacanagem. E olha, a minha não tá tão sacana assim, tá muito sutil. Do outro disco, eu me preocupei muito com os compositores, né? Que pedi compositor. Desse eu me escolhi com as 4 pessoas que eu queria ter no meu disco. Foi para mim uma satisfação, uma felicidade ter no meu disco o Ney Matogrosso, o Caetano Veloso e o Emílio Santiago. Eu tinha deixado a dele gravada. Depois tem Calbi, né? E Calbi, era Calbi, mas não deu para gravar, porque a gente morreu. Então, mas tem o Zé Cabaleiro e tem do pessoal novo, da nova geração de transgressores, está o Felipe Cato, e eu estou felicíssimo com isso. Okay. E tem que dizer que esse disco é uma produção do Zé Cabaleiro, ele que teve essa ideia de pegar o Edi para gravar, que eu achei maravilhoso, porque realmente ele precisava de mais um disco, né? Um só era muito pouco, né? Tinha que ter pelo menos um para... Realmente, esse aqui para mim, eu queria inclusive botar o nome do disco Inventário. É o último, não vou fazer mais nada. E ele não aceitou o nome, não, porque já estão pensando no outro, né? Já estão pensando no outro. Pois se o cantor não existe, a verdade também não existe. e se o cantor ficar mudo, você vai ficar mudo também. Olha, se esse cara aqui apronta com quase 80 anos, eu imagino naquela época o que essa pessoa não aprontava. Quando eu conheci ele era magrinho. Imagino. Dentuço e magrinho. E com uma barba também uma época, não foi? Não, já foi. Mas período não tinha barba, não. Não tinha nada. nada. Eu era menina sapeca. E foi de paletó para o baile do ginásio. E trocamos as meias. Isso eu não me lembro. Eu tava com a meia vermelha e você tava com a meia azul. Aí você botou, né? aí você trocou, aí ficou com o pé de uma, com o pé de azul, outra. E vermelha, ficamos sentados mostrando adoro, as meias. Assim. E outra, no baile nós não tiramos uma menina pra dançar, só dançávamos com as professoras. As meninas ficavam enlouquecendo. A gente fechou nesse baile. Aí de vez em quando eu sentia calor e puxava o lenço de chifão. Eu adorava o lenço, ele dava um show com o lenço. E todo mundo ficava assim meio... Uma amiga minha veio falar, puxa, que coisa, ficou meio com raiva, por que você fica com aquele cara fazendo opção de bichice? Que é bom, né? De vez em quando. É muito bom. És a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Depois de vocês, então, aí começou a surgir, aí depois Edi desbundou, fez aquele disco, fez aquelas coisas todas cantando, e Secos e Molhados, Easy Croquete, tá. E agora, 40 anos depois disso, 40 e tantos anos, essa nova geração aí toda transgressora desses garotos todos aí, andrógenos. Mas também tem muita reação, né? Tem muitas coisas no mundo e no Brasil que são refluxo desse negócio, uma reação contra a situação isso. Política e toda. E comportamental também, tem uma reação. Agora, eu fico pensando assim, vocês que já viveram isso, que já abriram não sei o quê, vendo esses meninos de 20 e poucos anos agora fazendo uma coisa parecida, até mais, né, de certa maneira, diferente, deve ser curioso, né? Assim, bom. Não é interessante? Muito bom. O mundo gira.
Como é que ela ia, aquela rodoviária? Ia não sei o que roda, eu não esqueci, era uma A empresa. transportadora roda. Foi numa sessão das 10 que você me apareceu. Me ofereceu pipoca, eu aceitei e logo em troca eu contigo me casei. Gente, eu quero É um agradecer surrealista. que estou aqui com Caetano Veloso, que depois já me fez uma homenagem numa música dele, e agora que ele faz aquela música Língua, que ele faça, gosto de roçar a minha língua na língua de Luiz de Camões. Na língua de Gosto Luiz de de Camões. ser edista. Gosto de ser... Gosto de ser edista. É isso mesmo. Gosto de ser edista. Outro dia eu contei, Gil. Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá. Bom, eu sei que dá. Ai, mas tá fazendo uma relia. Ai, 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 ai. Seu Malaquia preparou. Gostou? gostei, mas tô com os peitos ardendo, vice. Ah, é? Safada!